Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos criar um formulário HTML e capturar os dados desse formulário por meio de um server. Primeiro, nós vamos vir aqui na nossa aplicação e aqui na nossa página que é pública, novo usuário. É nessa página aqui que nós vamos criar o nosso formulário. Por enquanto, aqui nessa página, ela tem somente um container e é aqui que nós vamos colocar o nosso formulário HTML. Se nós olharmos aqui na nossa aplicação, por enquanto, se nós clicarmos aqui no novo usuário, está aparecendo somente este texto informando que é um cadastro de um usuário. A gente vai colocar um formulário HTML aqui. Então, para a gente pegar esse formulário HTML, né, como a gente está utilizando o Bootstrap, então basta vir aqui no Google e digitar esta pesquisa aqui de formulário do Bootstrap, como nós estamos utilizando o Bootstrap 5.1, então é bom informar. E o primeiro que aparece aqui, ó, de Forms, basta nós clicarmos aqui para abrir onde está o formulário que nós vamos utilizar. Então desce um pouco mais para baixo aqui e você vai ver que você vai encontrar já exemplos de formulário. Você pode escolher o formulário que você quiser, tá? Como o meu formulário ele vai ter dados de um usuário, que é login, senha, CPF, esse tipo de coisa, data de nascimento. Então, eu vou pegar esse formulário como base aqui e modificar ele para atender o formulário que eu quero criar. Então, eu já vou copiar esse código aqui e colocar lá na minha aplicação. Para não perder muito tempo, eu já criei o HTML aqui que representa o nosso formulário. Vamos ir lá na nossa aplicação funcionando para ver como que ela está funcionando. Vou clicar aqui em Refresh, que ele já vai mostrar para mim, ó, o meu formulário para criar o usuário. Então, o formulário que me baseei nesse código aqui para criar ele. Tá? Não foi necessariamente copiado esse código inteiro. São apenas os elementos que eu estava precisando. Eu trouxe ele para colocar aqui. E agora, né, nesse nosso formulário aqui, vamos ver alguns componentes dele para que nós possamos entender o que nós vamos fazer. Então, é um formulário normal, que ele vai ter o action aqui, que a gente vai programar esse action, e como é um formulário, a gente vai mandar via método post. Então, para cada input do nosso formulário, esse aqui que representa o nome, esse que representa o CPF, como nós estamos vendo aqui, ó, nome, CPF, nascimento, e-mail, login, senha. Para cada um deles, nós vamos criar um input. E algo muito importante aqui na criação desses inputs é que nós vamos informar o name dele. Então, para esse input aqui que representa o nome, eu estou colocando o name dele como nome, tá? O CPF como CPF e assim vai. Então, para cada um dos inputs que eu tenho no meu formulário, eu vou atribuir a ele um nome com este atributo aqui do input que se chama name. Então, aqui no final também criei um input, só que do type, né, do tipo submit, e o value dele é o gravar, que é este botão gravar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar no nosso controlador um novo método que vai receber a requisição desse formulário aqui, quando eu clicar naquele botão gravar aqui embaixo, e vai capturar cada um desses dados aqui que a gente está mandando via esse formulário, ou seja, vai capturar pelo name. Então vamos lá no nosso controlador, que é o nosso controller index controller. Vamos abri-lo aqui e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um novo método aqui, que esse método ele vai servir para capturar os dados do formulário. Então nós vamos pegar, copiar isso aqui, dá Ctrl C, dá Ctrl V, modificar o nome dele para gravar usuário. Aqui, por enquanto, nós não vamos ter nada aqui. Vou dar só um System Alt para a gente ver que vai chegar nesse ponto aqui os dados, né, a requisição que a gente vai fazer. E agora a gente tem que chamar esse método aqui, ó,
de acordo com uma ação que a gente vai tratar aqui no nosso switch case, que é onde vai chegar a ação aqui, independente de ser via get ou via post. E vocês lembram que na aula anterior nós programamos para qualquer ação que chegar aqui, ela vai encaminhar para o processar requisição. Então, ela vai encaminhar para esse método aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir neste ponto aqui e copiar esse meu case e agora tratar o case aqui com o gravar. Vamos colocar inserir, para ficar mais fácil de entender. E agora nós vamos chamar quem? Chamar esse método aqui que nós acabamos de criar. Vamos vir aqui no inserir, não, desculpa, aqui, e chamar o nosso método. Então, agora, quando a gente vier, né, com um clique a partir desse formulário que nós criamos aqui, a nossa intenção agora é mandar via post. Então, ele vai entrar aqui nesse nosso index, chegar até esse ponto, processar a requisição, e a gente vai passar a ação agora com o valor inserir. Então, ele vai identificar que eu quero inserir um novo objeto no banco e transferir para esse método gravar que vai estar até aqui. E neste ponto aqui nós vamos capturar os dados do formulário. Mas por enquanto vamos testar só para ver se ele vai chegar aqui. Vamos programar para ele chegar nesse ponto aqui. Então, para que ele chegue naquele ponto que eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no action dele e programar a requisição passando esta ação inserir aqui para que ele chegue neste meu método gravar usuário. Então, é neste ponto aqui que eu vou fazer a programação para onde que eu quero que a requisição seja encaminhada. Então, para a gente não perder tempo, eu já coloquei o código aqui que vai criar essa ação para a gente. Então, eu estou mandando para onde, né? Como a gente viu na aula anterior, esse context path aqui, nós vimos em aulas anteriores, né? Quando nós tratamos a ação de encaminhar para o formulário, esse context path aqui, ele traz o que para a gente? Ele traz esse caminho aqui, né? Ele traz o caminho da aplicação, isso aqui. E a partir desse caminho dessa aplicação, para onde a gente vai mandar? A gente vai mandar para o servlet pública, que é esse servlet aqui que a gente já havia implementado em aulas anteriores. E nós vamos passar o quê? A ação inserir. Então, quando ele chegar nesse servlet pública aqui, como eu estou usando um formulário HTML, meu formulário abre aqui e fecha aqui embaixo, eu estou mandando essa requisição via post. O método é post. Então, ele vai mandar via método post e passando esse atributo aqui, esse parâmetro, com o valor inserir. Então, quando ele chega aqui no meu servlet pública, ele vai chegar no método do post, porque eu estou mandando a ação via post, o método HTTP post. Então, quando ele chega aqui, ele encaminha para o processar requisição. Quando ele está aqui no processar requisição, ele faz o quê? Ele pega, né, o valor da ação e coloca nessa variável e verifica. O valor da ação, ele é igual a novo? Não. Ele é igual a inserir? É. É o que nós passamos aqui, ó, igual a inserir. E ele pega e encaminha para esse método gravar usuário. Então, ele vai chegar aqui no gravar usuário e escrever isso aqui para a gente. Então, vamos lá verificar, né, rodar a aplicação e ver se isso vai acontecer. Então, vamos dar um refresh aqui para atualizar nosso desenvolvimento. Então, vamos clicar aqui em gravar, só para ver se vai chegar naquele método. Então, ele não aconteceu nada, né? Pode ver que ele mandou aqui, ó, pública ação inserir. Não aconteceu nada, por quê? Porque eu não estou mandando para lugar nenhum. Então, ele chegou nesse ponto aqui e mandou, escreveu, chegou. Ó. Como eu não mandei para lugar nenhum, por isso que apareceu essa tela em branco aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que o usuário vai digitar aqui, tá? Então, como que a gente faz isso? Nós vamos pegar via getParameter, tá? Que é os dados que está vindo via request. Então, o primeiro dado que está vindo aqui é o quê? É o nome da pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável string que é referente ao nome e nós vamos pegar via
o request, que é esse objeto request que está sendo passado aqui, via o método getParameter dele. Então, a gente vai utilizar o getParameter, passando quem como parâmetro aqui para a gente pegar. Então, se nós olharmos lá no público usuário, ó, se eu quero pegar o valor no input nome, né, que a pessoa digitou aqui, ó, o nome dela, por exemplo, Maria, se ela digitou aqui Maria e eu quero pegar esse Maria da Silva, como é que eu faço para pegar ele aqui? Eu tenho que utilizar essa propriedade name aqui do meu input, o nome dela. Então, qual que é o nome dela? É nome. Então, venho aqui, copio isso aqui, esse name, venho aqui no meu request getParameter e pego o valor nome. Vamos fazer a mesma coisa agora, eu vou copiar e colar isso aqui para um outro atributo. Vamos ver qual que é o outro atributo aqui, o outro valor, né? É o CPF, no próximo input. Então, vamos pegar aqui, ó, via name, CPF. Vou copiar, vou vir até aqui, declarar a variável CPF e colocar esse dado aqui. Então, agora vamos para ver se vai chegar aqui mesmo. Vamos escrever um system out para ver se vai chegar o nome e o CPF da pessoa aqui que a gente está digitando, né? Só para a gente ter certeza que vai chegar. Então, vamos pegar o nome e vamos pegar o CPF dela. Então, aqui é o CPF da pessoa. Vamos salvar, esperar ele atualizar aqui o Tomcat. Atualizou e vamos rodar novamente a aplicação. Clicar aqui em novo usuário, chegou até aqui, vamos escrever Maria da Silva, CPF colocar qualquer um aqui e clicar em gravar. Olha aqui, ó, Maria da Silva e o CPF, nós capturamos o dado aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar todo esses dados que estão vindo do formulário aqui via name, inclusive a data de nascimento, o e-mail da pessoa, tá tudo via name aqui. E pegar esse dado, colocar, né, criar um objeto a partir desses dados soltos aqui, que vai ser o nosso objeto usuário, e depois no próximo vídeo a gente vai mandar para gravar no banco de dados. Então vamos vir aqui agora e pegar todos os dados via aquele request parameter aqui. Então, para a gente não perder tempo, eu já digitei todo o código aqui que nós vamos utilizar para capturar os dados do formulário. Então, observe que cada um dos atributos, ó, vamos conferir aqui novamente. Cada um das propriedades aqui, é o nome de cada input, eu estou pegando lá, ó, nome, CPF, nascimento, e-mail, login e senha. Então, esses valores aqui é que eu estou utilizando para pegar aqui via getParameter. Só que tem um porém. A gente tem que pegar esse dado aqui e mandar colocar ele dentro de um objeto, que nós estamos trabalhando com orientação a objeto aqui, que esses dados que estão soltos, colocar dentro de um objeto usuário e depois mandar isso para o banco de dados. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na nossa aplicação aqui onde estão os nossos pacotes, e nós vamos criar uma classe que vai representar o objeto usuário, cujo esses valores aqui vão ser utilizados para criar objetos usuário. Então, clique aqui com o botão direito do mouse em cima do pacote que já existe aqui, no caso, o controller, né? New Class. Eu vou apagar o pacote controle, escrever modelo, que vai ser o nosso pacote modelo. E a nossa classe vai se chamar usuário. Vamos clicar em Finish. E aqui no pacote modelo, nós temos a nossa classe usuário. Essa classe vai ser uma classe simples, que vai representar todos esses dados aqui, ó. Nome, CPF, e-mail, login, senha. Todos esses dados, então, nada mais é do que vai ter atributos que representa cada um daqueles dados, e além disso, um atributo que vai ser muito importante aqui para a gente, que vai ser o ID, que vai ser um atributo que vai representar uma chave primária no banco de dados. Então, eu vou digitar todos os atributos aqui, que representa cada um desses
dados aqui que nós capturamos do formulário. Então, para a gente não perder tempo, eu já digitei todos os atributos. O atributo que não tem no formulário é somente esse aqui, que ele vai dizer se o usuário ele vai estar ativo ou não no sistema. Isso nós vamos utilizar um pouco mais para frente, quando nós formos trabalhar com autenticação e autorização do usuário. Então, por enquanto, a gente não vai utilizar isso aqui. E todos os atributos aqui que eu vou capturar do formulário está sendo representado nesta classe. Uma coisa importante que a nossa data de nascimento, nós estamos trabalhando com um objeto do tipo date, que é do Java útil, e nós vamos ter que transformar aqui essa string, que é o nosso nascimento aqui que nós estamos pegando, num objeto do tipo date, né, para que a gente possa colocar neste atributo aqui da classe. Então, todos os campos aqui são privados. O que nós temos que fazer? Gerar os gets e setters. Então, vem aqui, clica com o botão direito do mouse, vem source, gerar gets e setters. Seleciona todos, confere aqui se está tudo público e clica em gerar. Eu gosto de criar sempre dois construtores, né? Então, eu vou criar o construtor aqui vazio e o construtor usando campos. Então, clique com o botão direito do mouse, vem source, você vai vir aqui, ó, construtor de superclasse, que é o nosso construtor vazio. Ele tem que ser público, clique em gerar. Então, a gente tem o nosso construtor aqui simples, que é o nosso construtor vazio. Então, eu vou criar também o construtor utilizando as propriedades, utilizando os campos. Então, você vem aqui, ó, gerar construtor usando campos. Seleciona tudo que você quer. Eu vou apenas desmarcar o ID, que os outros eu vou utilizar, e vou clicar em gerar. Então, ele já gerou o construtor aqui para mim. Tudo bem? Vamos clicar em salvar. E agora a gente vai vir aqui no nosso controller, aqui no nosso index controller, e criar um objeto do tipo usuário para que nós possamos depois, no próximo vídeo, mandar para o banco de dados. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa, né, que você deve ter observado, que essa data aqui de nascimento é do tipo date. Então, ela está como string aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou criar um método aqui que transforme essa string em um tipo date. À medida que a nossa aplicação ela vai crescendo, né, ela vai precisando de novos métodos auxiliares para que a gente possa ir tratando algumas particularidades, como essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui no pacote controller um pacote que se chama útil e uma classe, né, que vai fazer para a gente esse papel de transformar o objeto string, né, a propriedade, o valor em string, num objeto date. Então, o pacote nosso vai chamar útil, e dentro desse pacote eu vou criar aqui essa classe que vai fazer esse trabalho para a gente. Então, vamos clicar com o botão direito sobre o pacote que nós acabamos de criar, New Class. E essa classe vai se chamar manipulação de data. Vamos clicar aqui em Finish. E aqui nessa classe aqui nós vamos criar um método que vai receber uma string e devolver um objeto do tipo date. Eu já criei um método aqui para a gente não perder tempo, que é um método simples. O que ele vai receber? Ele vai receber uma data aqui, que é do tipo string, que vai ser essa data que nós vamos passar aqui, ó, que ela é do tipo string. E ela vai retornar para a gente um objeto do tipo date, que é do Java útil aqui. Por que isso? Porque nós queremos colocar esse objeto data aqui no atributo da classe, que é a data de nascimento. Eu quero colocar um tipo date aqui e não um tipo string. Então, eu estou utilizando essa classe SimpleDateFormat, que é onde eu crio qual que é o formato da data que eu quero, que vai entrar aqui para mim. Então, a data que vai chegar aqui, ela vai entrar neste formato. E eu crio essa variável format aqui, que vai pegar essa string e fazer um parse dela, que vai estar nesse formato, para transformar num objeto do tipo date. Então, eu criei um objeto date aqui. Pode observar que é sempre do Java útil, ó.
Eu estou reforçando isso porque quando a gente for mandar para o banco, a gente vai ter que transformar essa data num objeto SQL, um date para um date do tipo do SQL. E aqui eu estou pegando essa variável data aqui, estou pegando esse método format e estou fazendo, ó, faça um parse dele. O que é fazer um parse? É pegar a data que vai vir nesse formato, neste ponto aqui, que é essa data aqui, vai fazer um parse e transformar num objeto do tipo date para mim. E é aqui embaixo que eu estou retornando esse objeto. Então, lá na minha classe, vamos salvar aqui, no meu controlador, eu vou utilizar esse manipulação de data aqui para apoiar o meu controlador. Tá? Então, eu gosto sempre de criar classes úteis assim, para que a gente não polua tanto o controlador, porque nós poderíamos fazer isso aqui, ó, neste ponto aqui. Mas eu não gosto de ficar poluindo tanto o código, eu gosto de ficar bem separando as coisas, né, para ficar mais claro o nosso código e facilitar a nossa manutenção. Então vamos criar um objeto dessa classe, coloquei o nome dela aqui, vou dar Ctrl espaço para importar, subir lá no topo da classe para você ver que importou, ó, tá aqui. E vamos criar um objeto para a gente manipulação de data, ele vai receber, né, vou criar aqui um objeto manipulação de data, e agora eu vou criar um objeto do tipo date aqui, que eu vou chamar data de nascimento, que vai receber o retorno daquele objeto, daquele método que vai transformar essa string aqui, ó, então a manipulação de data, ó, convert string data, que é esse método aqui que eu acabei de criar, que vai passar quem? Esse objeto data aqui para mim. Então, ele vai passar aqui e vou salvar. Ele está dando esse erro aqui porque eu não importei ainda. Vou dar Ctrl espaço para importar e eu vou importar, ó, do Java útil. Se nós olharmos lá em cima, ele já está importando aqui do Java útil também, ó, o date. Então, neste ponto aqui, eu peguei esta data que era de string e transformei ela neste objeto data de nascimento no tipo date do Java útil. Eu criei um método para fazer esse serviço para a gente. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar, né, estes dados aqui que nós capturamos do formulário e fazer o quê? Criar um objeto do tipo usuário, né, que é dessa classe que nós acabamos de criar aqui. Ó. Então, vamos começar a digitar usuário aqui, dar Ctrl espaço, dar um Enter, que ele já vai importar aqui para a gente. Ó. Olha lá, ó. Modelo usuário. Nós vamos vir aqui criar uma variável do tipo, né, um objeto do tipo usuário. Vamos dar o new. E quem que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aquele construtor grande que nós criamos lá. Esse construtor aqui que recebe todas as informações. Para a gente não ter que ficar pegando o objeto usuário e utilizando os métodos set dele. Então agora nós vamos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Então eu estou passando, ó, nome, CPF, e-mail, password e login e a data de nascimento do usuário aqui. Deixa eu ver só se está na mesma ordem, né? Deixa eu só copiar e colar lá aqui os parâmetros para a gente não se perder. Como são todos strings, né? Então, só nome, CPF, data de nascimento, e-mail, password, login e o ativo como falso. Então, tá certo. Vamos apagar. Pronto. Nós capturamos os dados de um formulário e colocamos aqui neste objeto usuário. Agora, o que nós vamos fazer aqui para ver se de fato criou, né, este objeto usuário? Vamos aqui na nossa classe usuário e vamos gerar o método toString, só para a gente ver os dados dos atributos que vão estar dentro do objeto usuário. Clique com o botão direito, vem aqui em Source, gerar toString. Menos o ID, né, porque a gente não tem um ID ainda. Vamos clicar em gerar. Então, ele vai apresentar dessa forma aqui o objeto para a gente, usuário. Né? Então, quando eu chamar esse método toString aqui, ele vai chamar, né, mostrar o nome, ele vai mostrar o CPF, data de nascimento, e assim vai. Tá? Todos os atributos do meu
objeto usuário. Eu fiz da forma mais simples possível aqui, gerada, só para a gente ver. Então, vamos salvar. E aqui no nosso controlador, vamos dar um System Out e a gente vai mandar escrever esse usuário. Tá? Quando nós mandamos escrever o objeto, automaticamente ele já chama o método toString dele para mostrar os dados. Então, vamos salvar. Ele já restartou aqui. Vamos passar todos os dados do nosso objeto usuário lá pelo formulário para ver se ele vai escrever para a gente aqui as informações do objeto. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o início, né? Então, vamos escrever aqui, ó, Maria da Silva, CPF tal, vamos colocar uma data de nascimento aqui, 23/11 de, sei lá, 2020. O e-mail vamos colocar maria@gmail.com, o login Maria e a senha 123. Vamos clicar em gravar e vamos verificar se chegou os dados aqui do nosso objeto. Olha aqui, ó, chegou, ó, usuário Maria, CPF dela, a data de nascimento, como eu não formatei a data, ela vai mostrar desse jeito, o e-mail e assim vai. Então, todos os dados que nós informamos lá no formulário, ele chegou até aqui, nós capturamos via getParameter no request, pegamos a nossa data e transformamos ela numa data do tipo date, e aqui nós criamos este objeto. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nós vamos pegar esse objeto aqui e mandar ele para o banco de dados.